Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você. Estamos aqui dando sequência a essa série de estudos bíblicos, ouvindo a voz de Deus. Hoje já chegando a nossa lição de número 16. Vamos aqui recapitular a lição passada, você que não assistiu ainda. A lição passada teve como tema a lei moral, foi a lição de número 15. Se você não assistiu, pode assistir lá no nosso canal no YouTube, na nossa playlist. Nós temos uma playlist completa com essa série de estudos bíblicos, que com certeza você será grandemente abençoado no estudo da Palavra de Deus, através deste guia, ouvindo a voz de Deus. Então que o Senhor Jesus nos abençoe no estudo de hoje, que o Senhor Jesus nos ilumine, que o Santo Espírito de Deus nos guie neste momento. Então, relembrando, nós estudamos a lição passada, a lição de número 15, que teve como tema a lei moral. Nós vimos que os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. Primeiro, amor a Deus e, em segundo, amor ao próximo. Nós vimos que a função da lei é nos revelar o pecado, mostrar o que é o pecado. Jesus, ele obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos de Deus. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, na qual diz que viria um reino que jogaria a verdade por terra, cuidaria de mudar os tempos e a lei. A lei de Deus, ela é santa, justa e boa, e os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. E hoje muitos seguem as tradições humanas no lugar da palavra de Deus, no lugar dos mandamentos de Deus. Relembrando, já vai deixando seu like aí no nosso canal. Se você não é inscrito, pode se inscrever, ativar as notificações para que sempre quando for postado material, você esteja assistindo e estudando a Bíblia conosco. Então hoje, como eu falei anteriormente, a lição de número 16, que tem como tema o mandamento esquecido. Então Deus, nós vimos, nós estudamos na lição passada sobre os 10 mandamentos, que tem um desses 10 que está quase que totalmente esquecido pela humanidade, pelo povo, inclusive pelo povo que se diz ser povo de Deus, que é o mandamento do sábado, onde Deus descansou no sábado, abençoou e santificou o sábado, assim diz a Bíblia. E Jesus e os apóstolos guardaram este dia, guardaram o sábado, e os salvos também guardarão o sábado na nova terra. Porque o sábado é essencial hoje, nos nossos dias, porque ele é um dia especial, um dia de comunhão com Deus, um dia de crescimento espiritual, um dia de estar junto à família e um dia para tirarmos o estresse. Esse que é um dos grandes males da humanidade. As pessoas vivem estressadas. Então é um dia de descanso. Descanso físico, descanso espiritual. É um dia que deve ser usado para ajudar o próximo, os doentes, ajudar os famintos, visitar os presos. É um dia especial dedicado à pregação do Evangelho. É um dia de adoração a Deus, um dia de ir à igreja. Como é isso que nós vamos estudar hoje. Alguns cristãos hoje guardam o sábado, já outros guardam o domingo. E ainda tem um grupo de pessoas também que guardam a sexta-feira, no caso dos muçulmanos. E tem pessoas que não guardam dia nenhum. Isso não é importante, isso é besteira, qualquer dia serve. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a autoridade máxima para a nossa fé, ela ensina um dia na qual nós devemos guardar. Qual é este dia? Será que é a sexta? Será que é o sábado? Será que é o domingo? O que diz o mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus, como nós estudamos na lição passada? Abre a sua Bíblia, você pode sempre dar pausa no vídeo e conferindo na sua Bíblia os textos
Vamos ler o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, o quarto mandamento da lei de Deus. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Olha que interessante, o mandamento esquecido, este que é o 4º mandamento da lei de Deus, está na sua Bíblia também. Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11, é o mandamento do sábado. Ele diz para nós lembrarmos. Interessante, o mandamento inicia dizendo, lembra-te. Interessante como as pessoas esquecem justamente aquilo que Deus mandou lembrar. Não é verdade? Então, o mandamento diz, lembra-te do dia de domingo. Domingo ou sábado? Sábado. Lembra-te do dia de sábado para quê? Para o santificar. Mas por que santificar o sábado? O mandamento diz, o mandamento responde, porque em 6 dias fez o Senhor. O que o Senhor fez? Os céus, a terra e o mar. Os céus e a terra. E ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. Então o 7º dia é o sábado. Deus ele fez todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia Deus descansou, abençoou e o santificou. Então, quem estabeleceu o sábado? E quando isso aconteceu? E por que isso aconteceu? Olha o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra, o mar e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém? Então, meu amado, este mandamento não é invenção de adventista, não é invenção de judeu, de Moisés. Este mandamento foi instituído lá no Gênesis, lá no Éden. O próprio Deus que instituiu este mandamento. Ele descansou, abençoou e santificou. Após ter concluído a sua obra, após ter criado todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou. Será que Deus ele cansa? Não, mas por que a Bíblia diz que Deus descansou? Por que Deus descansou? Para nos dar o exemplo, porque ele sabia que nós iríamos precisar de um dia para descansar de nosso trabalho, de nossa fadiga. E ele não apenas descansou, mas abençoou, tornou um dia abençoado, um dia feliz, e o santificou. O que quer dizer santificou? Santificou significa separado para o serviço sagrado. Então, o sábado ele é um dia separado para o serviço sagrado, um dia separado para a comunhão com Deus. Então, foi o próprio Deus que instituiu lá no Éden, lá no Gênesis, na criação. E em Marcos 2, 27 e 28, Jesus disse, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então Deus ele estabeleceu esse dia para nós descansarmos, porque Ele sabia que nós precisaríamos de um dia para refazer as nossas forças, para descansar, para comunhão com Deus, já que o pecado ele nos afasta de Deus, então é necessário ter esse dia especial. E continuando no versículo 28, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, se o sábado é o dia do Senhor, então Jesus, ele é o Senhor da qual este dia se refere. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus foi quem criou o sábado. Jesus é o Senhor
da qual este dia nos remete para adorá-lo. Jesus é o nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso Salvador. Então, quem estabeleceu o sábado? E quando? O sábado foi estabelecido desde a criação, antes de entrar até mesmo o pecado, antes da existência do pecado. E ele fez isso em benefício do homem, em nosso benefício. E Adão e Eva, quando foram criados sábado, Adão e Eva eram os únicos habitantes desse planeta. Portanto, este mandamento é para todos os habitantes, não apenas para a nação judaica. E que dia Deus ordenou que fosse guardado na época dos profetas? Qual foi o dia que os profetas guardaram? Olha o que diz a Bíblia. Qual foi o dia que Moisés guardou? Êxodo 16, versículo 23, diz que Moisés guardou o sábado. Qual foi o dia que Isaías guardou? Isaías 58, 13 e 14. E Isaías 56, versículo 4, também diz que o sábado foi guardado por Isaías. Qual foi o dia que Jeremias guardou? Jeremias 17, 17 e 24. Guardou o sábado. Qual foi o dia que Ezequiel, guardou? Ezequiel 20, versículo 12 e versículo 20, diz que foi guardado o sábado. Qual foi o dia que Esdras e Neemias guardaram? Foi o sábado. Está lá em Neemias 13, versículo 15 e também o versículo 19. Então nós vemos toda a Bíblia dizendo, esses textos no Antigo Testamento, dizendo que o dia que foi guardado foi o sábado. Os profetas guardaram este mandamento de Deus. E no Antigo Testamento não há nenhum texto indicando a mudança do dia de guarda. E no Novo Testamento, qual o dia que foi guardado? Qual o dia que Jesus guardou? Será que Jesus guardou o sábado, guardou o domingo, guardou a sexta-feira, guardou dia nenhum? Jesus, que é o nosso exemplo maior, Em Lucas 4, versículo 16 e também o versículo 31, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então o costume de Jesus era este. Aos sábados ele ia para a sinagoga, para o templo, para a igreja e lia a palavra de Deus. E ali pregava a palavra de Deus. Até então só tinha o Antigo Testamento. Ele lia e explicava as Escrituras. Ele mostrava, olha, as Escrituras estão falando que é de mim, do Salvador. E muitos não acreditaram, muitos não creram, mas Jesus ele pregava de acordo com as Escrituras, de acordo com o Antigo Testamento. E lá no versículo 31 também diz: desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Ensinava no sábado. Este é o dia que Jesus especialmente pregava, ia para a sinagoga e ensinava as pessoas, fazia curas. Então Jesus guardou o domingo, a sexta-feira? Não, guardou o sábado. Que dia guardavam os seguidores de Jesus, os discípulos, as mulheres santas? Vamos ler Lucas 23, 53 ao 56, diz assim, isso após a morte de Cristo, E tirando do madeiro, envolveu no lençol de linho e o depositou no túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. E era o dia da preparação, aqui uma referência à sexta-feira, o dia da morte de Jesus. E as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram conforme o mandamento, ou segundo o mandamento. Então as mulheres santas, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, elas descansaram neste dia, elas guardaram este dia após a morte de Jesus. Ali, elas descansaram conforme o mandamento. E muitos anos depois, em Atos capítulo 13, versículo 14, 27, versículo 42 e 44, você pode conferir na sua Bíblia, diz assim: mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia,
indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, qual era o dia que os apóstolos iam pregar, iam para a sinagoga, iam falar sobre Jesus? Qual é esse dia especial? É o sábado. Eles não passaram a guardar o domingo após a morte de Jesus, após a ressurreição. Esse texto é muitos anos após a morte e ressurreição de Jesus. Então, mesmo após a morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos continuaram guardando o sábado, continuaram guardando este mandamento. Continuando o texto. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados. Então, todos os sábados continuaram. Quando o condenaram, cumpriram as profecias. Ao saírem eles, rogaram que no sábado seguinte falassem estas mesmas palavras. E no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha que maravilha. A Bíblia é bem clara ao dizer que eles continuaram guardando o sábado. Os apóstolos continuaram guardando este dia sagrado. Continuaram guardando este mandamento de Deus. Atos 17:2. Qual era o costume de Paulo? E Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. O apóstolo Paulo ele tinha por profissão construir tendas. Ele mantinha-se através do seu trabalho, mas no sábado ele estava pregando, estava evangelizando, estava no templo ensinando a palavra de Deus, ou no templo ou em qualquer outro lugar em que se parecesse em que fosse conveniente. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Atos 18, versículo 4. Todos os sábados ele estava onde? Na sinagoga, estava exortando, persuadindo, pregando, tanto a judeus como gregos. Então, qual o dia que os seguidores de Jesus guardaram? Qual o dia que a Bíblia ensina a ser guardado no Novo Testamento? A sexta? O domingo? Não, é o sábado, o dia do Senhor. A Bíblia sempre diz que este é o dia do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E qual é o dia que os salvos guardarão na nova terra? Isaías 66, 22 e 23 diz assim: porque como os novos céus e a nova terra em que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, meu amado, na vida eterna, na Nova Jerusalém, nós iremos adorar a Deus, especialmente neste dia, no dia de sábado. Este dia continuará sendo observado na nova terra. Este mandamento continuará a ser guardado para aqueles que forem salvos. Então nós podemos ignorar este mandamento? O que diz Tiago 2, versículo 10? É um texto bastante importante. Tiago 2,10 diz assim: porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adultera, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Então, meu amado, nós temos que guardar toda a lei. Não adianta eu guardar 9 mandamentos e esquecer de um. Se você quebrar um mandamento, você já quebrou a lei. Você já quebrou os 10 mandamentos. Já transgrediu a lei de Deus. Então nós não podemos se esquecer de qualquer dos mandamentos. Nem da mesma maneira que nós não devemos matar, nós não devemos roubar, também nós devemos guardar este dia. Lembrar deste dia sagrado, deste dia que Deus descansou, abençoou e santificou. E o versículo 12 continua dizendo: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, os mandamentos serão a norma de juízo, né? Serão a base para o juízo. Nós vamos estudar em lições posteriores sobre o juízo, né? Que Deus ele vai nos julgar, a norma a ser usada vai ser a sua lei, né? Vai ser
os 10 mandamentos? 1 João 2, versículo 4 diz, ó, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Versículozinho pesado, né? O versículo de João foi mais contundente. Aquele que diz, olha, eu conheço a Deus. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos, a Bíblia diz que é o quê? É mentiroso. Nele não está a verdade. Nele não permanece a verdade. É o que diz 1 João capítulo 2, versículo 4. Então nós podemos ignorar este mandamento? Não, nem este, nem qualquer outro mandamento. E é bom lembrar que a guarda do sábado não é um meio de alcançar a salvação. Nem a guarda do sábado ou a guarda de qualquer outro mandamento. A salvação é obtida unicamente pela graça, pelo mérito de Cristo. E a obediência a Deus é o resultado da salvação. Como alguém pode dizer que está salvo e vive desobedecendo a Deus? É algo contraditório, né? Pensar dessa maneira. Então, guardar o sábado é uma demonstração de amor a Deus. E é uma demonstração fruto de uma experiência pessoal com Deus. Jesus disse em João 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a obediência aos mandamentos, inclusive este mandamento do sábado, é um resultado, a demonstração de amor a Jesus. Então, recapitulando, o sábado ele foi instituído no Éden, né, na criação, e ele foi observado por Adão nos tempos e os profetas, né, por Moisés, por Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras. E Jesus observava o sábado. Seus seguidores continuaram observando o sábado, né, após a morte de Jesus. E demonstramos amar a Deus quando seguimos os seus mandamentos. E transgredir um mandamento significa violar toda a lei. Então, meu amado irmão, eu convido você a assumir hoje um compromisso de fé com Deus, compromisso de fé com Cristo. Você crê que o sábado teve origem em um mundo sem pecado? Após estudar essa lição hoje, você crê? Você deseja observar o sábado assim como Jesus fez, assim como Maria, assim como os apóstolos, assim como o apóstolo Paulo fez, mesmo anos após a morte de Jesus? É somente através da ajuda divina que nós podemos ser fiel, guardar os mandamentos, inclusive este mandamento de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, meu amado irmão, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ilumine, nos ajude a ser fiel, a guardar este mandamento. Não se esqueça de deixar seu like, seu joinha, comentar. Compartilhe também. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, divulgue a mensagem da Palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o próximo estudo, se o Senhor nos permitir.